no finalzinho ali já do capítulo 11, quando Pedro tem a experiência de Cornélio e ele volta para Jerusalém, os da circuncisão, os assim chamados da circuncisão, já questionaram Pedro de um costume muito forte que os judeus possuem de não se misturar com o povo gentil. Por que você sentou com eles? Por que você tomou suas refeições com eles? Por que você entrou na casa deles? Olha só, irmãos, o evangelho é para destruir todas as barreiras, para nos unir. E eles não perceberam que no coração deles ainda havia algo que os fazia separação, que havia algo no coração deles que fazia separação entre eles e qualquer outro ser humano. Que evangelho é esse? Não é verdade? E Pedro falou com propriedade: olha, Deus me levou lá, porque Deus quer abrir a porta da salvação para o mundo dos gentios. E amém, eles até aceitaram de bom grado isso aí. Mas é isso aí, quatro capítulos depois, em Atos 15, aí nós temos aquele episódio ali, porque Paulo e Barnabé foram para os gentios pregar o evangelho, levantar igrejas, e os gentios estavam recebendo o evangelho, vivendo a igreja na cidade deles, e os judaizantes tiveram uma grande contenda com Paulo e Barnabé, ao ponto de irem para Jerusalém, questionar toda essa obra do Espírito. Imagina, que o Espírito estava fazendo no mundo dos gentios, levantando pessoas que creem no Senhor, levantando igrejas. E aí Pedro fala mais uma vez com propriedade. Por quê? A grande discussão é que aqueles judaizantes, né, vamos abrir em capítulo 15, estou só parafraseando para ser mais rápido, mas esse de 15 deixa muito claro para nós que eles queriam mostrar que a salvação também tinha que ter a lei junto com a fé, né? Capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha aí. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Aí eles subiram. Aí no versículo 6 nós temos Pedro, olha lá. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem aos gentios a palavra do evangelho e crescem. Amém? Ora, Deus, versículo 8. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Vamos ler juntos esse versículo 11? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha a clareza. Pedro estava muito claro. A salvação é pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Ponto final. E ainda questionou: como é que vocês querem colocar a lei sobre esses gentios, se nem vocês conseguem suportar, e nem os nossos pais? Aí nós sabemos o histórico, né, irmãos? Uma coisa que o povo de Israel fez foi perseguir e matar os profetas de Deus. Irmãos, todo esse histórico aqui, né, aonde ele se encaixa, vamos voltar lá para 1 Pedro, aonde ele se encaixa com 1 Pedro, versículo 4, mensagem: amados, não extraieis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Onde é que essa história se liga com essa? Depois que isso aconteceu, nós vemos ali Tiago, no capítulo 15, se nós continuarmos. Tiago, irmão de Jesus, ele dá um parecer para todo esse conflito. Ele faz ele tenta fazer uma conciliação entre o que Barnabé e Paulo e Pedro estavam defendendo e os judaizantes da lei estavam defendendo. E aí ele falou, né, pode parecer pouca coisa, pode parecer itens até que nós precisamos, entre aspas, guardar, que é, né, dos ídolos, se abster dos ídolos, da carne sufocada lá no sangue, de relações sexuais ilícitas. Mas, irmãos, a salvação, ela não vem por meio de guardar esses 3 itens, mais a graça pela salvação da fé. Isso não tem na Bíblia. Isso não tem acrescido na fé. É até onde Pedro falou. Nós fomos salvos, irmãos, podemos falar com propriedade, pela fé. Por nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. A obra redentora de Jesus na cruz, o seu sangue derramado, liberou para todos nós o perdão. Por isso que nós reconhecemos o perdão, reconhecemos a obra de Cristo, nos arrependemos e ganhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ponto final. Essa é a nossa salvação. E não por fazer 1, 2, 3, enfim, 4, 5 coisas a mais que parecem ser certas, que nós vamos ser salvos, não. Mas isso, irmãos, foi uma sementinha que foi plantado intencionalmente pelo inimigo de Deus para perturbar a igreja em Jerusalém e acabar com o vigor inicial da igreja em Jerusalém, que era de prosperar na palavra, nos ensinamentos dos apóstolos. Olha só, que sutil. Então essa conciliação, irmãos, ela não tem nada de Deus. E o sofrimento do apóstolo Pedro foi por quê? Porque, irmãos, a partir daí ele também se dispersou. Tanto que depois, lá no capítulo 21 de Atos, quando de novo Paulo sobe para Jerusalém, ele já não acha nenhum apóstolo, somente os presbíteros. E o líder lá é Tiago. E é aquele episódio que Paulo fala do que está acontecendo no seu ministério de pregação do evangelho, de levantar igrejas entre os gentios. Mas Tiago fala, mas Paulo, olha aí, né, temos dezenas de milhares salvos que guardam a lei. Né, que Jerusalém já não estava um ambiente saudável, muito pelo contrário, era um ambiente de opressão a todos aqueles que queriam guardar a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então nessa hora Pedro teve que se afastar. E aí esse sofrimento do capítulo 4, versículos 12 e 13, retrata o coração de Pedro. De sofrer pelo Evangelho de Deus, de sofrer pela palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus. Foi transformado pelo próprio Senhor e, claro, também pelo Espírito que o Senhor tinha deixado para ele. Nós sabemos das características de Pedro, certo? Uma pessoa impulsiva, vamos falar assim também, emotiva, rápida em responder, rápida em fazer, que dependia da sua própria capacidade, né? Não, Senhor, jamais vou te negar. Não, Senhor, jamais vou te abandonar. E o que temos, os episódios que vemos na Bíblia é ele deixando o Senhor, negando o Senhor. Então Pedro pôde perceber que pela capacidade dele, ele não é capaz de fazer algo, mas ele precisa depender da palavra do Senhor. Então, irmãos, esse sofrimento é o sofrimento dele, de uma pessoa que andou com o Senhor, de uma pessoa que recebeu a palavra do Senhor,
de saber que ele era um apóstolo levantado pelo Senhor. Irmãos, hoje, isso é muito claro para nós. Nós não precisamos temer saber que o Senhor levanta homens com essa função de apostolado, que dá direção para a sua igreja, que libera uma palavra que dá direção para a sua igreja, e permanecermos nessa palavra traz para nós segurança, traz para nós edificação dos muros e governo dentro da igreja. Aleluia!